Gente, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a julgar nessa semana uma ação que vai definir se parentes ocupem ao mesmo tempo o comando do Poder Executivo e do Legislativo em municípios e Estado. O processo questiona, por exemplo, no âmbito municipal, se integrantes da mesma família podem chefiar a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Sessão que está marcada aí para quarta-feira. A ação foi proposta pelo PSB e defende que essa ocupação de espaços pela mesma família prejudica a função de controle entre os poderes. É de responsabilidade do Legislativo, por exemplo, fiscalizar as ações e contas do Executivo. Tem uma polêmica, como sempre, a gente discute com ela, a doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada, está aqui com a gente sempre às segundas-feiras no Central 98, segunda edição. E aí, mais uma polêmica para a gente tratar. Lu, bom dia para você, viu? Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para nossa audiência. Mais uma polêmica e competência do Supremo Tribunal Federal dizer se pode ou não pode. Então, vamos contextualizar aqui que é uma ação que chama Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi proposta pelo PSB exatamente para impedir, por exemplo, que o pai ocupe a prefeitura e o filho venha ocupar a presidência da Câmara Municipal no mesmo município. Na verdade, o que o partido PSB quer é isso. Olha, você não pode ter até o segundo grau e nem cônjuge, nem companheiro ocupando a chefia do Executivo concomitantemente com a chefia do Legislativo. E essa ação quer que o Supremo diga que não pode haver essa concomitância. O problema está, primeiro, no tipo de ação que foi manejada. Na minha avaliação, essa ação não vai ser sequer conhecida, ou seja, o Supremo não vai chegar até esse ponto de dizer se pode ou não pode, por ter sido ajuizado um meio processual equivocado para esse fim. Você tem outros meios e essa ação que foi ajuizada, que a gente conhece como a DPF, ela tem um caráter residual. Então, só no momento que você não tem nenhum outro mecanismo, você vai lá e se socorre dessa DPF. Então, na minha avaliação, não vai ser conhecida, não vai ser analisada o ponto fulcral da questão. Mas, se for conhecida, também na minha avaliação, o pedido vai ser julgado improcedente, vai ser rejeitado. E por quê? Porque não há na nossa Constituição nenhum dispositivo que proíba essa concomitância na ocupação dos cargos do Executivo e do Legislativo por parentes ou casais, ou cônjuges ou companheiros. O partido, ele se baseia num dispositivo que é o artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição, que trata o que a gente chama de inelegibilidade reflexa ou por parentesco. O que a nossa Constituição fala? Olha, no momento em que eu sou um prefeito municipal, por exemplo, eu não posso ter nenhum parente meu até o segundo grau ou cônjuge disputando a eleição enquanto eu estiver no meu mandato, a não ser que aquele meu parente já seja titular de mandato ou esteja disputando reeleição. Então, ele pega esse dispositivo que proíbe Proíbe, na verdade, não proíbe. Ele cria uma inelegibilidade para essa perpetuação da família, do núcleo familiar no mandato. Exemplo, a Constituição permite o mandato e uma reeleição. Então, você tem ali a possibilidade de 2 mandatos consecutivos. Você não pode ter, por exemplo, o marido ocupando 2 mandatos como prefeito, lançando a esposa para um terceiro, porque isso é o terceiro mandato e é o que a Constituição veda. Mas o que o PSB quer nessa ação não é impedir essa candidatura, não é uma condição de elegibilidade. É falar, olha, você que foi eleito democraticamente pelo povo não pode concorrer ou disputar a presidência do Legislativo. Então, essa Constituição, proibição na Constituição, ela não existe. E nós estamos falando aqui de uma norma, essa do 14, parágrafo 7, é uma norma restritiva de direitos. Ela restringe o que a gente chama de capacidade eleitoral passiva. E no momento que o PSB vem falando, olha, você não pode ocupar essa presidência do Legislativo, de uma Câmara Municipal, ele está estendendo
essa proibição da nossa Constituição para uma hipótese análoga. E normas restritivas de direito têm que ser interpretadas restritivamente e não ampliadas. Por isso que, na minha avaliação, é fracasso na certa essa DPF 1089. Ô Lu, é interessante, sim, na questão do direito, né, você até explicou aí, já cai por terra só na forma como foi... Ação, o tipo da ação. A forma como eles acionaram. E aí, por que já não acaba logo? Não é esse tipo de ação, não vai nem para plenário, né? Porque, se eu não me engano, foi o Flávio Dino. Pensando nisso, vai perder tempo, plenário né? virtual, estava no plenário virtual, o Flávio Dino destacou e aí vai pro plenário, vai pro presencial. E é isso. A ação já está com um instrumento equivocado. A ministra Carmen Lúcia, que é relatora, a inicial da ação também apresentou defeitos, mandou corrigir a inicial. Ou seja, é uma ação que tecnicamente já não foi a correta para o objetivo a qual ela busca. Agora, em relação ao que está sendo pleiteado, você não vê também que pode ter algum problema, por exemplo, pai e filho, vamos botar um exemplo aqui, vamos exemplificar. O pai é governador, o filho é presidente da Assembleia. Não pode haver também um certo desconforto, até uma desconfiança por parte da população, por exemplo, num julgamento ou numa análise, talvez, de algumas coisas que são um pouco polêmico, por exemplo, um ponto polêmico, e aí a Assembleia vai e decide, o presidente não pauta, vamos fazer para ficar melhor. Sim. Um projeto de lei que o governador apresenta, que ele acha que tem que ser colocado mais rápido, o presidente, que é o filho dele, acelera os trâmites lá. Isso também não pode causar uma certa polêmica? Esse que é o fundamento dessa ação. Você imagina que você tem que pensar que o Poder Legislativo tem como função típica não só legislar, mas também controlar o Executivo. Aí como é que você vai ter um poder controlando o outro poder se o chefe daquele poder é parente ou é o cônjuge? Então, essa que é a justificativa. Só que, voltando no ponto que eu já expus aqui, você não pode interpretar a Constituição no que ela não prevê para criar uma norma restritiva que não está na nossa Constituição. Então, quem pode fazer isso? É o Legislativo, não é o Judiciário. A gente não vem toda hora falando aqui ativismo judicial, o Supremo não pode assumir a função que não lhe pertence. Seria mais uma forma do Supremo estar exercendo a função do legislador. Quem pode criar essa norma restritiva é o nosso Congresso, que fala lá, olha, também não pode haver essa concomitância na chefia do Executivo e do Legislativo. Não é competência do Supremo Tribunal Federal fazer isso, porque a Constituição não fala isso. Sim. A Constituição proíbe que você dispute quando você tem lá, naquela circunscrição, você tem um chefe já do Executivo, por exemplo, você não pode ter parente até o 2º grau disputando. Mas ela não proíbe que você ocupe as chefias dos poderes de forma concomitante. Então, quem pode falar que não pode? Só o nosso Congresso, não o Supremo. Então seria isso, o caminho seria o Congresso, uma votação e alterar então a Constituição. Isso, né? Exatamente. É esse que é o caminho correto. E não vamos ali para um atalho falando, Supremo, venha fazer o que você não pode fazer. E o que chama a atenção é isso, né? Um partido que foi lá, pediu ao Supremo, por que não apresenta, né? Você tem todo exatamente. Tem toda uma prerrogativa. E é o ponto que eu falo que o Supremo acaba assumindo uma função contra-majoritária. Por que é contra-majoritária? Porque compete ao Congresso, pela maioria dos seus integrantes, votarem os projetos de lei, as propostas de alteração da Constituição. Isso é a vontade da maioria. Representa a vontade da maioria. Quando vai bater as portas do Supremo, você quer que 11 ministros, isso quando chega ao plenário, os 11, decidam aquilo que muitas vezes o Congresso não fez. E esse é um exemplo clássico dessa hipótese. E eu fico sempre pensando quando a gente vê as coisas adotando o caminho que não é o caminho correto, porque a gente sabe que todas essas, né, o partido, os políticos, tem ali assessorias que estão ali para poder justamente fazer a viabilidade, a coisa correta, se está dentro da norma, se não está, se está seguindo o caminho correto.
E a gente perde muito tempo com isso, né, Lu? Porque aí também, uma vez acionado, tem que ter uma resposta. Exatamente. Mesmo que seja a resposta de não podemos tratar porque não é da nossa competência. Mas cria-se um processo que perde tempo e, consequentemente, dinheiro que é nosso. É exatamente isso. Você vai ocupar o Supremo com pautas que não são da competência do Poder Judiciário e sim do Legislativo. Porque, como a Carol bem disse aqui, bateu as portas do Supremo, o Supremo é obrigado a dar uma resposta. Positivo ou negativo, mas ele tem que dar uma resposta. Isso ocupa. Isso ocupa. É mais um processo que poderia nem existir ou ter sido, vamos dizer, extinto no seu nascedouro, logo ele startar, mas não. Nós vamos ter hoje o plenário, em razão do destaque do ministro Flávio Dino, deliberando sobre uma ação que não tem viabilidade técnica sequer de ser respondida pelo tipo de ação que foi manejada. E eu até tentando procurar aqui para saber se tem algum projeto tramitando lá no Congresso. Eu não encontrei. Porque a gente já viu outros temas que a gente tinha projetos tramitando no Congresso e esses projetos, né, que no termo estava engavetado. E aí, alguns partidos... Tipo a PEC da praia. Exatamente. Tipo a PEC da praia. Das drogas, a própria PEC das drogas, que também está na pauta aí nessa semana. E aí acaba que os deputados acionam o STF porque está parado ali. Então, assim, houve uma mudança ali também de... o Congresso não quer votar, vamos acionar o STF para a gente decidir sobre isso. E dessa vez não tem isso, pelo visto, né? Já foi direto, não tem nada de projeto tramitando no Congresso e acontece esse tipo de coisa. E você concorda, João, que o trâmite legislativo ele é muito mais complexo que você fazer uma ação e manejar perante o judiciário? Porque por conta desse princípio, que a gente chama de princípio da inafastabilidade, é aquele que fala que o Supremo ou qualquer órgão judiciário tem que dar resposta. Ao passo que você tem que qualquer projeto que tramite no legislativo tem que passar por comissões, tem que ser aprovado nas comissões para depois ir a plenário, votar, a votação bicameral, ou seja, é muito mais fácil ir lá, redigir uma petição, entrar no judiciário e falar, olha, me dê essa resposta aqui, do que você fazer toda uma articulação política para que tenha um resultado positivo pela aprovação e antes de chegar nessa articulação política, passar pelas comissões para que seu projeto seja levado a plenário. Então é muito mais fácil fazer uma ação e bater nas portas do judiciário e falar, Supremo, me dá uma resposta aí. Mas depois reclama. Mas eu tenho uma coisa também que a gente tem que colocar aqui, aí não falando somente desse caso específico, não, mas de tudo que a gente está vendo, que hoje em dia existe também aquela guerra pela informação, pelo espaço, pelo holofote, que dita muito as regras de tudo que a gente faz. E aí, quando você evita o caminho trabalhoso, vai na porta do Supremo, bate, você joga aquele assunto para o alto, existe uma luz, uma cobertura midiática em cima daquilo, que coloca aquele assunto na boca da população. E se cria uma pressão, para um lado ou para o outro, ou uma polêmica, como a gente fala aqui. Nas redes sociais, basta, sei lá, tá todo mundo comentando. Você vai pro Twitter, né? Pro antigo Twitter, pro X, coloca lá uma hashtag e você acompanha tudo que está sendo dito. E aí existe também, intencionalmente, às vezes, o uso desse recurso para se criar um holofote sobre determinado assunto. A gente sabe que isso acontece. E aí, tendo esse formato ou essa ferramenta que não vai dar em nada, às vezes até o próprio, quem acionou ali vai saber, não vai ter nada, mas eu pelo menos jogo o assunto pro alto. A gente não tinha que ter também um método de frear isso de maneira mais rápida, de forma a não perder tanto tempo? Olha, esse não é o caminho, então isso aqui nem chega. Isso para aqui, porque não está dentro da proposta correta. Não, tem. Isso você tem dentro do próprio processo judicial, o procedimento, tem essas previsões. Mas nós temos, de outro lado, também a previsão de recursos, ou seja, no momento que você aciona o judiciário, você tem como ter mecanismos procedimentais para chegar nessa resposta, para chegar em uma resposta que necessariamente não é a que você deseja. Agora, Carol, a gente tem que passar, e é o pano de fundo. Determinadas ações, elas já são manejadas realmente com qual objetivo? De
pôr holofote naquela matéria. Então, por exemplo, eu vou acionar o Supremo, nesse caso, não porque eu sei que o Supremo vai me dar uma resposta, mas para trazer o assunto à pauta do dia e aí fomentar que ele agora comece a ser discutido no Congresso. Porque se o Supremo fala, nós não temos competência para falar se pode ter prefeito, pai, ocupando a prefeitura e o cargo lá de prefeito e o filho ou a esposa ocupando a presidência de uma Câmara Municipal, você fala, olha, os congressistas vão falar assim, então vamos aproveitar e falar sobre esse assunto. Então você levanta a bola para o Supremo, para o Congresso, fala assim, deixa a gente correr aqui, apressar, falar sobre o assunto antes que o Supremo resolva fazer o nosso papel. É tudo um jogo de xadrez ali. Saibamos fazer a leitura das entrelinhas. Doutora Luciana Nepomuceno, professora, advogada, nossa colunista, sempre com a gente aqui às segundas-feiras, na segunda edição do Central 98. Você também acompanha ela nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Lu, obrigada mais uma vez. Até semana que vem. Obrigada pela nossa audiência. Obrigada, João, Carol. Até semana que vem. Até.